Bem, qual é o tema que nós temos que tocar hoje? É o tema da eclesiologia. Estou estudando aí em Vitória um curso que já terminei de dar, e agora falta só a prova, quando se termina. É um curso sobre eclesiologia. O que é a eclesiologia? A eclesiologia é o estudo sobre a igreja. Vamos à igreja, como é, como se comporta, a importância que tem a igreja, etc, etc. Bem, mas eu vou começar dizendo que a eclesiologia teve uma virada muito grande. Eu fui convidado a dar este curso ano passado. Em realidade era outro curso, com outro grupo de pessoas, não? Mas fui convidado a dar a eclesiologia. Então eu pensei, ok, vou dar a eclesiologia que eu estudei. E peguei os meus livros e os meus apontes de eclesiologia que eu tinha desde que estava em Roma. Eu aqui tenho todo o material. Mas na medida que eu ia adentrando nisso, isto não é. Os problemas que estão apresentando, principalmente os problemas que apresentavam os ultraconservadores, era um problema que essa eclesiologia anterior não resolvia. Qual é a diferença então? Bem, a diferença é que a eclesiologia anterior ao Vaticano II era uma eclesiologia que se baseava nos dogmas, na doutrina da igreja. Em outras palavras, era uma eclesiologia que estava fechada dentro da igreja. Não podiam entendê-la os que estavam fora. Então, que se estudavam os dogmas, se estudava o que os papas disseram. As três fontes do nosso estudo teológico, que são quais são as três fontes? Dogmática, a Sagrada Escritura, e magistério e tradição. Não? As três coisas são as que formavam, diríamos, o conteúdo que se estudava. Ora, esses ultraconservadores criticaram fortemente o Vaticano II, dizendo o seguinte, que o Vaticano II, em vez de dizer que a única igreja de Cristo era a Igreja Católica, como havia definido o Concílio Latrão, o quarto Concílio Latrão, o Vaticano II havia modificado isso para dizer que a Igreja de Jesus Cristo subsistia na Igreja Católica. Então, essa nova terminologia dizia que mudava tudo. Então, eles diziam que com essa nova terminologia, o que a igreja estava dizendo é que a salvação também está nas outras igrejas. E que qualquer boteco, qualquer garagem convertida em uma nova igreja, já tinha também salvação. E que isso ia em contra da definição o melhor dogma do Concílio Latrão, quarto Concílio Latrão. Em realidade, o Vaticano II não quis dizer isso. Mas eles criticavam, primeiro, que com essa nova terminologia, o Vaticano II estava dizendo que a Igreja de Cristo é uma igreja espiritualista, ou espiritual só. Não tinha a concreteza de uma sociedade humana, que também é a Igreja Católica. Então, que estava limitando a visão da Igreja de Cristo. Por uma parte isso. Por outra parte, estava dizendo, como já falei, que a salvação não só estava na Igreja Católica, mas estava também nas outras comunidades eclesiais. E que isso Jesus Cristo e a Igreja de sempre não estavam aceitando. Então,
estes ultraconservadores meteram muita lenha em contra do Vaticano II. Eu tinha aí um artigo, mas aí ficou, né? Que precisamente é parte destas expressões destes ultraconservadores. Então, era urgente mudar o tema da eclesiologia. Não podíamos fazer uma eclesiologia em base só ao que a igreja falou de si mesma. Era necessário questionar-nos nós mesmos. Então, este subsiste, vamos ver. A Igreja de Jesus Cristo subsiste solo na Igreja Católica. Chega a dizer isso o Vaticano II. Bueno, que é subsistir? Subsistir ou subsistit in, que é a palavra latina, quer dizer que é a base. Sub é debaixo, está embaixo de tudo esse conceito, não? Então, nesse conceito que também tem uma extensão que seria subsistir no tempo, continua existindo. Então, assim nós temos, por exemplo, certas pessoas tinham só açúcar para comer e subsistiram comendo só açúcar. Então, tem também essa conotação de continuar na existência. Bem, esse termo, dizem os mesmos conservadores, dizem que foi um termo que estava utilizando um autor protestante na Alemanha, e que um cardeal falou a Ratzinger, que nesse tempo era simplesmente um padre, ele falou desse termo que se estava utilizando e que seria bom se a Igreja Católica estudasse mais esse termo. Então, Ratzinger, que esteve no Concílio Vaticano II, foi um dos inspiradores que disse: vamos a meter este termo de subsistit in ecclesia. Claro que se tratava de uma nova terminologia que se tinha que entender. Então, o que queria o Vaticano II dizer? O Vaticano II quer dizer que antes de uma coisa existir, existe um conceito. Aqui já é uma coisa filosófica, que não diz o Vaticano II, mas é o que nós temos que estudar. Não? Por exemplo, nós vamos ter uma filosofia. Antes de existir esta taça, não, existe o conceito de taça. Okay? Que depois se aplica esta taça, se aplica aquela taça, se aplica outra taça. Então, esse conceito de taça subsiste aqui como subsiste allá, como subsiste em outra parte. Então, o termo é esse. Ora, os ultraconservadores dizem, então, a Igreja de Jesus Cristo também está em outras igrejas. Esse termo é muito vago e desnaturaliza a ideia de que só na Igreja Católica existe salvação. Mas então, a eclesiologia atual vai estudar que antes de estudar essas três coisas, Sagrada Escritura, o Magistério e a tradição, nós temos que meditar em qual é a igreja que Deus quis. O que é a igreja fundamentalmente? A igreja fundamentalmente é um processo, é um projeto melhor, um projeto de salvação. Então temos que pensar, temos que questionar-nos qual é esse projeto que Deus teve na cabeça. E assim como eu falei que havia na taça um conceito que é anterior, assim também se pode dizer, nesse conceito anterior, existem elementos. Boa noite, seja bem-vindo. Então, nesse conceito, existem elementos que determinam
esse conceito, elementos essenciais. O que significam esses elementos essenciais? Que se eu tiro um elemento essencial, se desfaz o conceito. Então, o que é essencial pertence à essência desse conceito. Então, no conceito taça, é o conceito que tem uma certa forma de taça. Se eu tiro a forma de taça, o conceito fica perdido. O conceito já será outro conceito. Então, nos tocaria, então, analisar quais são os elementos constitutivos essenciais desse projeto de Deus para salvar a humanidade. Então, vejam bem, se nós temos que analisar esse projeto de Deus com os seus conceitos, com os seus elementos constitutivos essenciais, quer dizer que nós estamos pedindo uma coisa quase absurda, não? Porque a Deus ninguém viu. Então, como vamos conhecer o projeto de Deus? E nós respondemos: Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são iguais. O Pai e o Filho são a mesma coisa. Então temos que estudar o Filho, que o Filho foi pensando sobre a igreja. Então nós podemos dizer que quando eu falo do que o Pai quis, estou dizendo que Cristo quis. Então a nova cristologia vai estudar quais são os conceitos essenciais, os elementos essenciais desse projeto que Deus quis para a sua igreja, ou que Cristo quis para a sua igreja. E já encontramos no Evangelho muitas coisas que nós temos que determinar. Então, esse novo estudo da eclesiologia da igreja, a partir de Cristo, não? É um estudo que tem como consequências duas coisas importantíssimas. A igreja, mudando esta terminologia, está dizendo, primeiro, um aspecto de humildade para a igreja mesmo. Está dizendo, será que eu estou vivendo a igreja que Deus quis? Não. E a segunda consequência, vamos ver se as outras igrejas também estão vivendo o tipo de igreja que Deus quis. Então, entenderam como se mudou toda a eclesiologia? Primeiro eu estudava uma eclesiologia que ia estudando só o que a igreja falou da igreja em si mesma. E agora nós dimos um pulo para cima. Não vamos estudar o que a igreja falou. Vamos estudar o que Cristo quis. E vamos meter-nos em cheio nesse conceito de Deus com os seus elementos essenciais. Então, aí já existe todo um estudo que nos mete a analisar a pessoa de Cristo com o que Ele quis, para salvar a humanidade. Então, nós colocamos aqui nesta apostilha que nós temos que perguntar-nos como encontrar o projeto do Pai, que o Pai tinha em mente para salvar a humanidade. Segundo, o projeto do Pai é o mesmo projeto que Cristo quis. Vendo que o Cristo manifestou e demonstrou querer da sua igreja, vamos conhecer a igreja que Deus projetou no seu coração. Nisso vamos fundamentar o que tem que ser a autêntica igreja de Cristo. Vamos ir às fontes, não? Também, além da Sagrada Escritura, temos que utilizar a tradição e o magistério não simplesmente como dogmas, que por outro lado não seriam aceitos pelos nossos irmãos separados, mas sim como experiências de uma igreja milenar que tem se voltado sobre si com múltiplas meditações e colocações, às vezes até polêmicas, para responder-se a si mesma as perguntas que Cristo fez. Quem dizem os homens que eu sou? Vocês quem dizem? A igreja se perguntou e se pergunta
quem dizem os homens que sou eu? E vocês que dizem? Sou eu a igreja que Cristo quis? Então, esse seria o ponto de partida. É interessante, sobretudo, ver que não estamos utilizando os dogmas e a doutrina da igreja. Nós vamos utilizar os dogmas e a doutrina da igreja, mas não como dogmas, não como coisa que assim diz a igreja, então tem que ser assim. Não. Vamos utilizar essa posição da igreja como uma experiência de vida, ou, se querem vocês, como uma hipótese de trabalho. É a mesma colocação, mais ou menos, que existe entre a teologia e a filosofia. No sentido de que a filosofia não pode trabalhar com dogmas de fé, não pode trabalhar com verdades reveladas, não pode trabalhar com a Escritura diz, argumentos de autoridade da Bíblia. Não pode, a filosofia não pode. Mas sim pode colocar como hipóteses de trabalho determinações da teologia. Por exemplo, está o problema do mal no mundo. O mal no mundo é uma realidade que todo mundo vê. Ora, a filosofia sempre se tem perguntado por que existe, se tudo é tão perfeito, não? Se tudo é tão perfeito, por que existe desequilíbrio em algumas coisas? Por que existe todo esse mal que existe no mundo? Não? E a filosofia não chega a nenhuma conclusão. Não sabe descobrir por que existem terremotos, por que existe a dor nas crianças, por que existe morte prematura, etc, etc. Não? A filosofia não consegue explicar-se. Ora, a filosofia diz, a teologia está dizendo que houve um pecado original que desequilibrou tudo. Platão, ele havia chegado a uma conclusão. Diz, houve uma fatalidade no mundo que nós não sabemos qual é. Uma oscura fatalidade que provocou esse desordem. Mas até aí não diz em que consiste essa fatalidade. Então a igreja nos diz, não, mas é um pecado original que aconteceu, que isso criou todo este reviravolta, não? Então na teologia vem que não se sirve do dogma do pecado original. Ele diz, provavelmente é por aí que nós temos que estudar e temos que meter-nos para dar uma explicação a isso. E dar explicação como uma hipótese, não como uma certeza filosófica. Então aqui também existe uma hipótese de uma igreja que já leva 2000 anos caminhando, pensando, refletindo sobre si mesma. Uma igreja que tem certeza naquilo que está pregando, etc. Então nós, desde um ponto de vista de estudo racional, nós dizemos, ok, nós não aceitamos isso como um dogma, que você tem que acreditar, mas aceitamos isso como uma experiência válida, que temos que questionar, será que isso é ou não é? E assim vamos conhecendo a igreja com os mesmos elementos que tínhamos antes, que seria a Sagrada Escritura, tradição e magistério. Bem, agora eu já vou começar a perguntar a vocês, porque eu estou falando demais. Okay. O terceiro ponto diz que a igreja que Deus quis como projeto do Pai para salvar a humanidade, o que é um projeto? Um projeto como conceito perfeito, em contraste com a sua realização, igreja sempre imperfeita, em construção, em caminho perfectível, pecadora. A nós interessa escudrinhar o conceito puro desse projeto para poder julgar se esse projeto realmente toma corpo na Igreja Católica e nas outras igrejas que se autodenominam cristãs. Então,
que estamos dizendo? O conceito que nós temos, os conceitos abstratos, que não se encarnam ainda em nada, são sempre conceitos perfeitos. Tá no conceito copo, seguindo no conceito cálice. O conceito cálice que nós estamos falando é um conceito que, antes de tomar corpo neste cálice, esse conceito é perfeito. Tem todas as perfeições que tem um cálice. Já quando se encarna neste, naquele, no outro, se encarna esse conceito, já começam as limitações. Por exemplo, eu posso dizer, este cálice é muito bonito, muito realmente é bom, mas poderia ser maior, poderia estar pintado de alguma cor, poderia ter não sei o quê, e poderia não sei. Então, já não estou vendo o conceito puro, já estou vendo o conceito com as suas limitações. Então, o que quer dizer? Que a nós nos interessa estudar o conceito puro da igreja como Deus quis, como Cristo quis. E aí, então, a primeira pergunta que nós nos vamos fazer é precisamente essa. Quais são os elementos essenciais desse projeto de Deus? E vamos encontrá-los através de Cristo. Coincide esse projeto com a definição que nós damos da igreja. Davi, que definição você daria da igreja? Bem, a igreja é o corpo místico de Cristo. Assim, uma definição um pouco escura. A igreja é o povo de Deus, né? O povo de Deus. Tá, Assembleia de batizados, se quer. Né? Assembleia de batizados, muito bem. Que outro elemento vocês poderiam definir? Você uma vez me falou, mais ou menos em outro contexto, mas é uma definição que dá São Roberto Bellarmino. Mas vamos ver. Que outro conceito, ou que adicionaria você a essas... Continuação da encarnação de Cristo. Continuação da encarnação de Cristo, muito bem. Que outra coisa veríamos na igreja? Como definiríamos nós a igreja? É a garantidora da unidade da fé também. Ótimo. Do povo cristão. Sim. Porque Cristo fala no Evangelho, para que vós sejais um, como eu e o Pai somos um. Está completando um pouco o que eu estava dizendo a você. Que outra coisa? Que diríamos da igreja? Tem muitas definições da igreja. Veja, o Vaticano II dá esta definição. É como um sacramento, símbolo da união dos homens com Deus e da união de todo o gênero humano. Então, é em base à união. Ora, São Pedro Bellarmino faz em relação à unidade em quê? Unidade de culto. Unidade de culto. Unidade de pastor. Unidade de pastor. Unidade de credo. Unidade de credo. Credo. Exatamente. Esses são os três elementos que dá São Pedro Bellarmino e que se fizeram tradicionais na eclesiologia, não? No catecismo. Então, também o catecismo da igreja, eu não escrevi aqui a definição, mas o catecismo da igreja diz: é a comunidade, a todas aquelas pessoas que, chamadas por Deus, formam o povo de Deus, convocados pelo Pai, realizados, o povo realizado por Cristo e vivificado pelo Espírito Santo. Então, essa definição que dá o catecismo da igreja. Então, tudo isso temos que aceitá-lo, como dizia antes, como uma hipótese de trabalho. Agora nós vamos ver, e esse é o número 5, o projeto de salvação de Deus tem elementos essenciais constitutivos, como ser um ente qualquer. Todos
os entes, todos os conceitos têm elementos constitutivos, essenciais. Ora, a eclesiologia vai pegando esses conceitos constitutivos, essenciais, e vai dar-lhes toda uma explicação, mas partindo de uma análise, dizendo, este elemento constitutivo ou não é? O essencial constitutivo. Que é um elemento essencial constitutivo? Aí está a questão. É o elemento que, se eu tiro da essência desse conceito, o conceito deixa de existir. O que pertence à essência é o que vai formando. Em outras palavras, um conceito se forma de elementos constitutivos essenciais. Decía de uma taça, se eu digo, bueno, um elemento constitutivo essencial é que é de vidro. Não é essencial, porque também tem taças que são de metal, não? Elemento essencial constitutivo de uma taça é ser receptáculo de líquido. Aí sim. Eu digo, esse, se não recebe líquido, não pode ser cálice. Não? Então, existem outros elementos que se podem ir estudando e se pode ir dizendo se isso se pertence à essência. Por isso é essencial. Pertence à essência desse conceito. Então, a igreja, que elementos constitutivos ela tem? É o número 6. Aqui sim que nós vamos a meter um pouco mais. Diz, elementos constitutivos essenciais e fundamentais desse projeto de salvação de Deus, da igreja que Deus quis. Aqui eu trato de apresentar uma síntese, que depois, nesse quadro que está depois, eu vou tratar de desenvolver os temas, mas isto não vamos ver agora. O que digo é que cada um destes elementos tem a sua explicação e o seu estudo para ver se realmente eles são constitutivos ou não constitutivos de Cristo. Não? Então, eu tratei de ver e de estudar tudo isso e encontrei, primeiro, é sobre uma definição essencial de igreja. É uma reunião de pessoas, não? Em nossa palavra, é um corpo social. Segundo, constituído por Cristo. E terceiro, para salvar a humanidade. Okay? Então, são três elementos que eu não posso tirar. Três elementos que constituem a base dos outros elementos essenciais que vão vir depois. Então, quais são esses elementos essenciais que se vão servir dessas três coisas, não? Mas que são posteriores a essas três coisas? Então, primeiro, é uma realidade humano-divina. Se é um corpo social, então tem que ser uma realidade humano-divina. Humano por quê? Porque está composta de homens. E divina por quê? Porque está feito por Deus para salvar a humanidade. Ora, aqui entra a primeira pergunta que eu faço a vocês. Para salvar a humanidade, se necessita que a igreja seja divina? Sim. Por quê? Porque o homem não pode salvar-se a si mesmo. A salvação tem que vir de Deus, então... E por que tem que vir de Deus essa salvação? Por que tem que vir de Deus essa salvação? Acho que se ele criou o homem, só ele pode redimir o pecado do homem também. Como? Só ele seria justo o suficiente para tirar o pecado do homem e salvar o homem. Sim. Vejam bem. Vamos partir do pecado original. O que foi o pecado? O pecado foi a ruptura entre o homem e Deus. Então, a Bíblia descreve muito bem isso como o jardim do Éden, em que Deus descia todos os dias
e estava com Adão e Eva, etc., não? E falava com eles, etc. Havia uma união perfeita. O que fez o pecado original? O pecado original quebrou. Havia uma ponte infinita, porque a distância entre Deus e o homem é infinita, e então o homem deu uma bomba e quebrou essa ponte, de tal forma de que o homem ficou impossibilitado de unir-se com Deus. Ora, e vejam uma coisa que é muito interessante, a mim me admira muito isso, do projeto de Deus. Como era uma obra infinita, o homem não pode restabelecerla. Tem poderes limitados, não tem poderes infinitos, o homem. Não. Mas, por outro lado, fazer uma ponte se necessitaria a intervenção de Deus, mas não era Deus que tinha que fazer essa ponte, porque quem quebrou essa ponte foi o homem. Então havia uma impossibilidade aí de restabelecer essa união entre Deus e o homem. Aí está a maravilha do projeto de Deus. Deus faz que Cristo seja um homem Deus. Então é um homem que vai restabelecer essa união com Deus. Um homem, mas com poderes infinitos. Os poderes de Deus. Cristo, com humano, como nós, representando a toda a humanidade, tem os poderes que são de Deus, então essa ponte se pode restabelecer. Então a salvação tem que vir de Deus. Tem que vir de Deus. Mas agora, com a presença de Cristo, homem, já o homem pode unir-se a esse Deus como homem também. Então, Cristo, eu completo isto dizendo, Cristo não restabeleceu uma ponte. Cristo, para unir o homem a Deus, ele estabeleceu uma barca, que é uma realidade humano-divina. O segundo elemento, então, esse é um elemento essencial. Se nós tiramos esse elemento, se desmancha todo o projeto de Deus. Vejam que todas essas coisas que estamos dizendo são elementos que nos vão servir muito para o diálogo ecumênico, para que os demais também se perguntem, será que eu sou a igreja de Jesus Cristo? E nós vamos concluir depois, só que estou falando mais, vamos concluir de que estas igrejas vão dizer, nós temos elementos de salvação, de verdade e salvação na nossa igreja, mas não temos todos os elementos como tem a igreja católica. Então, vamos pela via racional. Segunda realidade, ou segundo elemento essencial, é uma realidade material espiritual. Então, já não é que a igreja está dizendo, como diziam os ultraconservadores, que é uma realidade espiritual, a igreja de Jesus Cristo só uma realidade espiritual e que depois cada igreja nossa aqui no mundo pode tomar algo dessa igreja. Então, todos formamos parte de uma só igreja. Isso não é correto. Não? Tem elementos de verdade e de santidade nas outras igrejas, mas não tem todos os elementos essenciais para poder dizer, isto é uma igreja. Bem, então, é uma realidade material, como nós vemos, um corpo material, feito de homens, e espiritual, transcende a parte material, transcende todo um aspecto sensível. Não? E nós recebemos a comunhão, e a comunhão nos transforma, a comunhão nos faz muito bem a nós, etc. É uma realidade espiritual que não é material, mas que é parte da igreja, da vida da igreja. Terceiro, é uma realidade misteriosa, é um mistério. E aqui eu perguntaria, o que é um mistério? A ver, Arthur, você que é o mais lançado aqui para responder. Isso é difícil. O que é um mistério?
diria que seria algo que transcende a capacidade de entendimento do homem. Perfeito. Então, o mistério é quando a mente humana chega ao seu limite, não é capaz de explicar algo, mas deixa o lugar à fé. Mas temos que sublinhar aí uma coisa. Não deixa lugar à fé só porque não entende. Ou melhor, não é porque existe uma mentira ou uma contradição. Continua uma lógica que a mente já não pode seguir essa lógica, então deixa essa lógica à fé, para que a fé dê uma explicação que seja satisfatória para o homem. Então é muito interessante ver que a fé é um complemento da razão. Está um livro muito interessante, uma encíclica do Papa João Paulo II, que se chama Fides et Ratio, Fé e Razão. E toca profundamente esta coisa. E principalmente toda essa relação entre filosofia e teologia, entre a minha razão, limites da razão e a fé. Então, nós erramos quando dizemos que existe uma contradição entre fé e razão, entre ciência e fé. Não existe contradição. Existe uma continuidade, mas na lógica, não na contradição. E que é espiritual? Nós falamos espiritual. Esta pergunta é mais difícil. Esta vai para Davi. A ver, Davi, o que é espiritual? Que está isento de matéria, não? Que transcende a lógica material, não? Transcende a lógica material, está fora da matéria. Veja uma coisa. A matéria, o espiritual não se pode definir por si mesmo. Por quê? Porque o espiritual nós não vemos, não tocamos. Não faz parte do sensível. Então, a espiritualidade, vamos defini-la em base à sua matéria, em base à matéria. Então, a primeira coisa que temos que definir para definir o espiritual é a matéria. Porque nós vamos dizer o que não é material é espiritual. E o que é espiritual, o que não tem matéria. Então, me diga o que é a matéria. Daquilo que é dividido em partes, não? Perfeito. O que é definido em partes. Ou também se pode dizer aquilo que é quantitativo. Então, o quantitativo é a matéria, qualitativo é o espiritual. Então, a igreja tem esta fusão do material e o espiritual. O material é quantitativo, nós contamos as pessoas que estão batizadas, nós contamos o número de igrejas que temos, o número de sacramentos que temos, etc, etc. Nós temos coisas que são quantificáveis. E temos coisas que são só qualificáveis, não, que são espirituais. Por exemplo, você não pode medir o amor que Filipe tem a Deus. É impossível. Não pode quantificá-lo, porque é uma coisa espiritual. Não. Então, a igreja tem elemento material e elemento espiritual, mas vão todos dois juntos. E é uma realidade que é mistério. Mistério no qual só podemos compreendê-la com a luz da fé. E entendam isto. Estamos metendo-nos aqui dentro de um mistério. Um mistério. O que quer dizer? Que haverá coisas que uma pessoa que não aplica a fé nunca vai poder compreender. E não vai poder aceitar. Então, toda esta eclesiologia que estamos vendo é uma eclesiologia que a mim me deixa parado se não tenho fé. E não posso reduzi-la a um entendimento simplesmente humano. Então, é uma realidade misteriosa. E isto consegue o seu ápice, digamos,
como uma realidade que é mística. E aí está outra palavra que é difícil de definir. Você, Bernardo, não? Arthur, Quem é Bernardo? É você. Arthur, me diga qual é o significado de místico. Esses se vão suar para responder. diria algo obscuro, algo que não é facilmente compreendido e Mas isso é o misterioso. Mas e o místico? É muito interessante essa pergunta. A ver, Bernardo. Acho que talvez a manifestação do místico, do sagrado, não, do mistério no mundo real, assim, na realidade. Em parte sim. É o que aparentemente não obedece às leis materiais. Não. Paula, o que seria místico? Bem, místico, vejam, toda realidade social tem uma união em base a quê? Os que são advogados, quem são advogados aqui? Vocês dois. Uma realidade social em que, qual é o ponto mais importante para essa união social? a relação, Né? a amizade. Um vínculo subjetivo. Mas esse vínculo, em base a quê? Bem comum. Um bem comum que posso chamá-lo finalidade. Todos nós estamos aqui reunidos em base ao nosso fim. Temos um fim, não? Então formamos uma sociedade, porque todos queremos o mesmo fim. E aí encontramos a força da nossa união, o sentido da nossa vida, não? A vida como sociedade. Então, numa sociedade qualquer humana, todos podemos buscar, não sei, todas as sociedades, em outras palavras, têm o seu fim. Toda a sociedade humana, precisamente porque está na base da união. Ok? Mas toda a sociedade humana apresenta só fins humanos. Não tem fins sobrenaturais. Colocamos a igreja. A igreja, nós nos unimos porque queremos a nossa salvação, que é uma coisa já sobrenatural. Mas é um desejo ainda humano. Nos falta algo. Dizíamos antes que a salvação a conseguimos só através de Deus. Sim ou não? Sim. Então, o que é esse místico? Místico é quando a nossa finalidade é sobrenatural e não é colocada pela via dos homens. Em outras palavras, a igreja é uma sociedade vitalizada. O elemento de vitalização de vida que tem na igreja é dado por Deus e é precisamente orientado a Deus. E é guiado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que está impulsionando, dando unidade, dando vida a esse corpo. Então, o místico é aquela vitalização do que é a igreja. É isso que é o místico. Vitalizado pelo Espírito Santo. E não é uma coisa só humana. Então, aí temos que entender muito esta igreja, nós, porque às vezes reduzimos a igreja, sobretudo, veja os comentários dos jornais. Você vê, os jornalistas não têm nada de fé. Simplesmente veem a igreja como uma realidade humana, como uma união de, como podem falar de um presidente da República, assim, falando do Papa.
não tem essa fé, não tem essa visão que vai além das coisas materiais. Então a igreja é essencialmente uma coisa guiada por Deus, inspirada por Deus, vivificada por Deus. Essa parte mística é a parte que nós não podemos perder. E sentir quando nós nos reunimos em nome de Cristo que estamos vivificados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos anima, é o Espírito Santo que nos impulsiona. Isso é muito importante. Então, esses elementos são essencialíssimos à Igreja de Deus. Dizia, primeiro, uma realidade humana divina, segundo, uma realidade material espiritual, é uma realidade misteriosa e é o corpo místico de Cristo, que seria o cume de tudo. Ora, existem outras características ou qualidades que tem que ter este corpo místico de Cristo e que têm que ser essenciais. E estas são, que é uma, é santa, é católica e é apostólica. Okay? Então, essas 4 características depois se vão estudar em concreto, etc. Mas é importante. Uma, por quê? Porque Deus só quis projeto de salvação. E Cristo foi muito explícito, que todos sejam um, como tu, Pai, e eu somos um. Foi muito explícito. Santa. Tem que ser santa se nós estamos procurando a salvação. Estamos procurando ir para lá. Uma realidade que impulsiona. Em outras palavras, ninguém dá o que não tem. Se a igreja não é santa, não pode dar a santidade a seus membros. É católica, porque é destinada a toda a humanidade. Não? E é apostólica, porque tem a sucessão apostólica. É muito importante isto, sobretudo este pontinho da apostólica, é o que não nos vão aceitar os nossos irmãos evangélicos. Mas está claríssimo com o primado de Pedro, que Jesus foi muito explícito. Primeiro, se vê, o primado de Pedro se vê em três lugares fundamentalmente. Primeiro, nas palavras de Cristo. Palavras de Cristo que disse a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra que edificarei a minha igreja. Eu apacento os meus cordeiros, apacento as minhas ovelhas. Não. Está claríssimo. O que tu atares na terra será atado no céu, etc, etc. E aí se vê que Cristo não só está falando a uma pessoa que vai passar. Cristo está falando a uma pessoa que ele muda o nome, como dizendo, não é Simão, né? É Pedro. Significa pedra. É uma instituição, é uma sucessão de um cargo que vai ser o centro de toda a vida da igreja. Não. Então, esse primado de Pedro é uma coisa importantíssima. Primado de Pedro e sucessão apostólica. As duas coisas se vão complementar para dizermos que a igreja que Cristo quis foi uma igreja apostólica. Okay? Formada não só por Pedro, mas formada por Pedro e os apóstolos em comunhão com Pedro. É por isso que o Papa nunca está sozinho, sempre está rodeado dos bispos. Então sempre a igreja é uma comunidade e todos têm que estar em comunhão com o Papa. Mas o centro é o Papa. Bem, depois, outra coisa é, operativamente, já no modo de proceder dessa instituição que se chama igreja, no modo de proceder, como é que vai proceder Cristo? Como é que vai proceder a igreja? Vai proceder como Cristo. Para salvarmos, essa é outra pergunta que eu vou fazer. Para salvarmos, o que fez Cristo? A ver, você não falou, senhor. Como é? Para salvar-nos, o que fez Cristo? Operativamente, operativamente. Veio ao mundo. Veio ao mundo, perfeito.
Mas depois, o que fez para que você Instituiu a igreja. criou a igreja? Perfeito. Você ajuda. O que mais fez Cristo para salvar-nos? Eu? Sim. Viveu perfeitamente. Sim. Morreu, ressuscitou. Toda a vida de Cristo foi para salvar-nos. Sim. Mas é um pouco místico, um pouco escondido, um pouco espiritual. O que fez Cristo para salvar-nos? Não, você, menina. Veja, eu coloco aqui três coisas. Os três mundos. Salvar, santificar, governar e ensinar. Né? Sim. Que ensina como quê? Profeta. Ensina como profeta. Okay? Governa Como rei, como rei. E santifica como? sacerdote. Como sacerdote. Então nós temos aí Cristo, sacerdote, profeta e rei. Com essas três coisas, ele vai salvando a humanidade. Então, a igreja, que é o corpo místico de Cristo, também tem que ser, por isso são elementos essenciais da constituição da igreja, tem que ser sacerdote, profeta e rei. Tem que ensinar, tem que reger e tem que santificar. Três coisas importantíssimas. Então, como é que a igreja é profética? Você me diga. Sim. Ensinando. Como ensina a igreja? Através do magistério, da tradição. Dá uma doutrina, não? Sim. Dá catequese, define os dogmas, apresenta aos homens, digamos, propostas de salvação, não? Então, deste modo a igreja é profética, exerce o seu profetismo, declara também as injustiças, declara o pecado que existe no homem para que o homem se converta e comece a salvação. Esse é o profetismo da igreja. A realeza da igreja, onde se manifesta, Paulo? Ele escreve muito, que bom. Que bom. Eu gosto. A realeza de Cristo, como se manifesta? A realeza de Cristo? É? De Cristo? Sim. A igreja de Cristo, como realiza a sua realeza? Eu acho que não é essa a resposta, mas eu diria pela persistência, assim, ao longo dos séculos. Não, mas veja, a realeza quer dizer o seu governo. Como governa a igreja? Pois através do Papa, através dos bispos, através dos sacerdotes, não? A sua estrutura é parte da a estrutura hierárquica, é parte da sua realeza, do seu ser rei. Sim. É uma pergunta, mas e talvez seja muito menos para falar. Mas como é que esse reino de Cristo na igreja se relaciona com o reino humano, com o governo humano? Segundo a minha experiência. Olha, são dois tipos de governo que humanamente seriam o mesmo. Porque o Papa tem os poderes os três poderes. Quais são os três poderes? Legislativo, judiciário. Como? Legislativo, judiciário e executivo. Exatamente. Os três poderes estão no Papa. Não? Então, como sociedade humana, é igual. Só que aqui há, como sociedade humano-divina, então, aí está os sacramentos. Por exemplo, uma coisa que nos separa dos nossos irmãos evangélicos e os protestantes é que nós aceitamos a tradição apostólica nesse sentido, desde os primeiros apóstolos, quando mandavam a alguém, impunham as mãos, não? Que não era simplesmente vai,
você tem autoridade para ir a evangelizar. Não, tem também a sacralidade. E então, já como autoridade divina, existe um poder sacramental, pelo qual esse poder sobrepassa o poder temporal. Depois haverá muita relação entre o governo mundano e a autoridade eclesiástica, não? Que são duas coisas, dois poderes paralelos, mas que em certos momentos se fundem, não? Ok. E então, a terceira coisa, como sacerdotal, a igreja, como não leia. São coisas que nós vivenciamos todos os dias. A igreja como santifica? Para mim? Sim. Como a igreja santifica? Através do sacramento. Perfeito. E também outra coisa que é importantíssima. Qual é? Isso é através da oração, Também isso. dos costumes cristãos, As orações, através de quê? das práticas de piedade. Sim. E atrás disso que existe? Espírito Santo. Espírito Santo, mas está a graça. A graça santificante. E aqui outra pergunta que usamos tanto e que é difícil definir. O que é a graça? Você não tem falado nada, rapaz. Como definiria você a graça? Sempre falamos da graça de Deus e a graça de Deus. O que é a graça? Não saberia definir. É como isso do tempo em Santo Agostinho. Que diz Santo Agostinho, diz: se me perguntam o que é o tempo, não sei. Se não me perguntam, eu sei. Está na graça, assim está você, não? Que definição daríamos de graça? Senhora, eu acredito que vai. Quem me definiria a graça? Isso é muito bom sabê-lo, porque é o fundo da nossa vida cristã, a graça. Pela própria palavra, eu acho que é aquilo que vem gratuitamente de Deus. Isso, por um lado, se pode definir a graça como um dom de Deus, ok? Um dom de Deus. Mas em que consiste esse dom? Participação da vida divina. Né? Participação da vida divina é outra boa definição. Mas assim mais correntinhamente, que poderíamos dizer? Vejam, é uma coisa que temos que analisar e meditar muito. A graça, poderíamos definir-la como amizade com Deus. Amizade com Deus, uma coisa muito simples. Na medida que nós amamos Deus e que nos relacionamos mais com Deus, a graça é maior em nós. Então, é um estado de amizade com Deus. E meditem muito isso, porque às vezes a Deus o temos como pessoa estranha na nossa vida, e o que nos dá realmente a força e o sentido da nossa vida é precisamente essa amizade com Ele. E uma pessoa, por exemplo, quando vai confessar-se, perde o pecado, ou é perdoado o seu pecado, mas sai todo cheio dessa amizade com Deus, que é uma amizade sobrenatural, no sentido de que ele é amado, ou ela é amado por Deus, é amigo mais intimamente de Deus, e a pessoa, na medida que medita e na medida que se mete dentro desse conceito,
vai encontrando mais essa amizade com Deus. Então, a nossa vida divina é isso. Participação da vida divina. É a amizade que nós temos com Deus. E aumenta ou diminui ou se perde com o pecado. Não? Bem, e isso era a propósito de quê? De que a igreja nos dá a graça. Com isso nos vai santificando. Então vamos concluir esta parte dizendo que não é que todos os elementos constitutivos essenciais se reduzam a estes. Existem outros muitos que com a reflexão teológica podem ser evidenciados, mas muito provavelmente todos os outros podem ser catalogados e introduzidos dentro deste esquema. Então veja, são três unidades que partem de três conceitos. Os três conceitos são sociedade humana, uma sociedade humana, estabelecida por Cristo, fundada por Cristo, para salvar-nos. Nós partimos desse conceito fundamental. E desse conceito fundamental, já vamos dizendo, é uma comunidade divino-humana, não? É uma comunidade material espiritual, é uma comunidade mística. E é o corpo místico de Cristo. Por um lado está isso. Por outro lado estão as qualidades que deveria ter a igreja. Uma santa, católica e apostólica. Já temos muitos elementos fundamentais, essenciais, que não podem deixar de existir no conceito da igreja. E depois está a salvação, como exerceu Cristo, não? E essa salvação, pois, é através do profetismo, da realeza e do sacerdócio de Cristo. Em outras palavras, que a igreja está chamada a ensinar, a governar e a santificar. Então, esses elementos não podemos nós tocá-los. E não podemos dizer que são coisas da Igreja Católica. Vejam que nós estamos estudando o conceito, o projeto de Deus. E aqui então vamos passar a outro ponto diferente, que seria esta igreja querida por Deus, com todos esses elementos essenciais, subsiste na Igreja Católica. Então, como eu dizia no começo, por um lado nós temos que perguntar, nós estamos vivendo todos esses elementos? Estamos cientes desses elementos? Estamos tratando de vivenciar tudo isto? E isso é a Igreja Católica. E a segunda coisa, estes elementos essenciais também estão na Igreja Assembleia de Deus, estão na Igreja Universal, estão na Igreja Ortodoxa, estão na Igreja Luterana. Nós temos que perguntar-nos. Então, nós vamos dizer o seguinte, e aqui vou um pouquinho mais rápido, porque vocês já estão com fome. Os demais grupos religiosos cristãos têm somente elementos de verdade e de santificação, porque só na Igreja Católica subsistem estes elementos que nós falamos, como comunidades que tendem a ter todos os elementos constitutivos essenciais dessa igreja querida por Deus. E podemos chamá-la comunidades eclesiais. E concluindo isto, poderíamos dizer, então temos igrejas particulares e temos comunidades eclesiais. Analisando assim todas as igrejas cristãs. Okay? Então, o que são igrejas particulares? São todas aquelas igrejas que aceitam a doutrina de Cristo, o primado das três unidades. Unidade, Credo, culto, fé, pastor. Credo, culto e pastor. Okay. Essas características as aceitam, diz elas, apesar de não aceitar o primado e de não estar, por isso, em comunhão plena, aceitam a sucessão apostólica e uma válida Eucaristia. Então, são parte da única Igreja de Cristo, mas em comunhão não plena.
nestas está presente e atua a Igreja de Cristo. Podemos contar entre elas as igrejas ortodoxas. Então, vejam bem, entre as igrejas particulares, também um rapaz me perguntava isso. Padre, mas nós estamos achando também que se fala muito de igreja particular quando se fala da igreja do Olinda Recife, ou quando se fala da igreja. Sim, são igrejas particulares, mas elas estão em plena comunhão com a igreja. Mas são igrejas particulares. Então, a igreja russa, a igreja grega, a igreja de Antioquia, a igreja de Roma, são igrejas particulares, todas, mas estão unidas em fé com o Papa, estão em comunhão com o Papa, são parte da igreja única de Jesus Cristo. Ok? Ora, estas podemos chamá-las igrejas, as outras não são igrejas. Não são igrejas Universal, a Assembleia de Deus, essas não são igrejas, desde o nosso ponto de vista eclesiológico. A igreja anglicana. Também não é igreja. Bem que é uma das mais próximas a nós, mas tem um problema aí na parte de... A sucessão apostólica. Sim, mas poderia, por exemplo, a igreja ortodoxa, elas aceitam a sucessão apostólica, mas não o primado de Pedro. Okay? As igrejas orientais, digo as ortodoxas. A igreja anglicana aceita todas as coisas da igreja, praticamente tudo, menos também o primado de Pedro, e não sei se a sucessão apostólica. Não foi quebrado já, não? Eu acho que hoje em dia não... Não, porque elas, o problema que tiveram foi a ordenação de padres. Não foram ordenações válidas. Tá? Como não foram ordenações válidas, nem eles, os padres, nem os bispos, são aceitos. Não tem um autêntico bispado e um autêntico presbiterado. Mesmo quando Bento XVI, já no final do papado, ele tentou criar uma igreja particular para os anglicanos, ele teve que ordenar novamente mesmo os bispos. Se ordenaram sob condição. Porque é um problema teológico ainda que eles estão estudando, a validez dessas ordenações. Senão seriam provavelmente igrejas particulares. Não? Bem, as outras comunidades eclesiais, vamos ver, elas, por não conservar um válido episcopado, que é o caso da anglicana, que falta na sucessão apostólica, e uma íntegra substância do mistério eucarístico, não são igrejas em sentido próprio. Faltam elementos constitutivos essenciais. O que eu dizia desde o começo. Se eu tiro a um projeto de Deus um elemento essencial, já não é o mesmo projeto. Não. Então, por isso insisti muito nos elementos constitutivos essenciais. Não? Então, aqui estas comunidades eclesiais estão faltando elementos constitutivos essenciais, como é a sucessão apostólica, como é o primado de Pedro, como é os sacramentos, a aceitação dos sacramentos. Não? Por exemplo, em todas estas como se chama? Em todos os elementos constitutivos essenciais que eu dei, aqui eu não coloquei os sacramentos, mas também eles vão aqui dentro dessa vida sacerdotal como modos em que a igreja santifica, não? E esses sacramentos são constitutivos essenciais, não? Por isso é que eu explicitei aqui que não estão fechados aqui todos os elementos constitutivos essenciais, mas é só um esquema onde qualquer outro elemento pode ir encaixando. Okay? Bem, então, estas não são igrejas em sentido próprio.
faltam elementos constitutivos essenciais da igreja que Cristo quis. Podemos contar entre elas as igrejas protestantes, anglicanas, evangélicas, etc, etc. Bem, chegamos a uma consequência, 4 consequências disto, de todo isso que nós explicamos. A primeira consequência é que a igreja, sendo o único projeto de Deus para salvar a humanidade, tem é o único caminho de salvação. Não existe salvação fora da Igreja Católica. Vou voltar a este ponto porque me interessa muito essa salvação fora da Igreja. Ora, esse seria um caminho ordinário de salvação. O caminho de salvar-se ordinariamente é o caminho da Igreja Católica. Não existe outro. Caminhos extraordinários podem ser as comunidades eclesiais, mas esta graça de salvação passa necessariamente pela Igreja Católica. Esse ponto é interessante. Essa graça de salvação, apesar de uma pessoa ser salva na Assembleia de Deus, por dizer, não? Apesar de ser salva, essa pessoa se salva por uma graça que entra através da Igreja Católica. E diz a Dominus Jesus, diz uma coisa interessante, 2 coisas interessantes. Por caminhos só por Deus conhecidos. Como é que essa graça passa pela Igreja Católica? Por caminhos só por Deus conhecidos. Diz o Vaticano II, não? E Dominus Jesus. Mas Dominus Jesus fazendo referência ao Vaticano II. E diz também a Dominus Jesus, a teologia esforça-se por aprofundar a questão. Quer dizer que é um ponto ainda que estão estudando. Terceira conclusão. Se a igreja é o único caminho de salvação, quer dizer que, bueno, está quarta, tem que ter uma ação missionária profunda. Tem que chegar a todos os povos, tem que mover-se para salvar a humanidade, porque é o único caminho e Deus lhe dá essa missão de ir a salvar a toda a humanidade. E por isso diz o Vaticano II que é sinal de união de todos os homens. Não só da união do homem com Deus, mas de todos os homens entre si. E a ação ecumênica da igreja é um dever para promover o diálogo e a união de todas as comunidades eclesiais. Então, todas as comunidades eclesiais já têm elementos de salvação e santificação e elas, com estes elementos, já se vão dando conta de que deveriam ter os outros elementos essenciais. E então são como igrejas que estão em projeção, aspirando a chegar a ser maduras como a Igreja Católica com todos os elementos de salvação e santificação. E então se formariam uma mesma igreja. Ok? Queria voltar à salvação. Primeiro, o que é a santidade? Primeiro, o que é a santidade? Como definiria você a santidade? Vejo a santidade, estou falando da santidade para falar da salvação. Porque conseguir a salvação é conseguir a santidade. Antes. É um estado de justiça, de amizade do homem com Deus. Né? Estado de justiça, sim. Mas o que é ser santo? Quem me diz o que é ser santo? Acho que talvez ser semelhante a Cristo, semelhante a Deus. Semelhante a Deus, sim. Mas, então vamos a remandar a pergunta mais atrás. Nós dizemos que Deus é santo. Sim? E o que significa que Deus é santo? Separado. Em um sentido é separado, sim. Mas não basta. Não basta dizer porque isto está separado, por isso é santo. Então não me define a santidade. Quer dizer que ele é bom e a vontade dele é justa.
Que esse Espírito Santo, que ele é bom, é dele que vem o bem, Sí. e que a vontade dele sempre é justa. No, mas não define a santidade isso. Algo nos diz o que é santo. O que é santo? Paula, o que é santo? Eu acho que é pela linha que o Bernardo falou. Eu também compartilhava da mesma ideia. Ser semelhante a Cristo, assim. Sim, mas não é a semelhança a Cristo o que define. Em que consiste essa semelhança? Em que se parece a Cristo? Talvez seja A perfeição. No amor, na caridade. Quase falaram juntos. É a perfeição, mas não uma perfeição em si mesma, porque se eu digo santo é ser perfeito, ok, mas não é santo igual que perfeito. Perfeito uma coisa e ser santo é outra. Tá? É perfeição no amor. Perfeição no amor. E tenham presente o seguinte, que é no amor que quer dizer que necessita uma interação com outra pessoa, ou com outras pessoas. Uma coisa pode ser perfeita em si mesma, por exemplo, este cálice. Pode ser perfeito a pessoa que construiu, que edificou este cálice, diz, saiu como eu queria, é perfeito. Não? Mas não por isso é santo. Então Deus é perfeito, mas não por isso é santo. A criação de Deus, toda a criação de Deus por vir de Deus é perfeita, mas não é santa. É santa, vamos explicar, no amor, quando essa perfeição chega ao amor, então se é santa. Ora, por que dizemos que Deus é santo? É o único santo, o único santo. Porque Deus consegue santidade no amor. Ele cria uma imagem, o Pai cria uma imagem de si mesmo, que é o Filho. Não? Se cria uma relação de amor entre o Pai e o Filho, que é o Espírito Santo. Não? E nesse giro de amor, do Pai que ama o Filho e o Filho que tem um amor de correspondência no Pai, e que estão constantemente amando-se um ao outro, aí está a perfeição no amor. E aí então nós dizemos, é santo. Mas então, para nós homens, que seria? Deus, nesse amor que tem ao Pai e ao Filho, Ele vai produzindo toda a criação. Dentro desse clima de amor entre os dois, nasce toda a criação. Mas é uma criação que Deus deixa no homem. A criação por si mesma não tem sentido se não é pelo homem. É como se Deus lhe disse, este é o teu trabalho, a criação. O teu trabalho, tu tens que dominar a criação, etc. Não? Por quê? Porque então Deus cria o homem e o cria perfeito, suponhamos, antes do pecado original. Deus cria o homem perfeito, mas não o cria santo. Ele, quando utiliza todo criado com amor, e com amor vai levando todo esse criado de volta com amor de correspondência a Deus, é então que chega ao final e diz, esse santo já é perfeito no amor. Ele realizou a sua missão de amar no mundo. Aí está a santidade. Então, a santidade é o amor. Bem, agora vamos da santidade, vamos à salvação. Quem é que se salva? O santo. O santo é que se salva. Ora, vocês me digam, nós dizíamos que existe uma salvação nas pessoas que não pertencem à igreja. Por que existe essa salvação?
pode salvar-se uma pessoa que vive na África aí escondida atrás desse matagal que existe na África? Porque se relacionando com as outras pessoas, ela pode chegar na perfeição do amor, pela graça que subsiste na igreja, né? Sim, ora, sim, exata. Essa é a resposta de fundo. Mas eu me pergunto, como é que se só na igreja existe a salvação, como é que se pode salvar uma pessoa que não conhece a igreja? Esta é a pergunta dos $1000. Talvez pela justiça plena de Deus. Sim, a justiça plena de Deus, mas temos que argumentar que tem que passar pela igreja. Porque é dogma. Digo, não é simplesmente porque é dogma, porque nós vemos que o único caminho de salvação é a igreja católica. E está provado pelas palavras de Cristo. Como explico a salvação de um indígena lá em África? Se não conhecer a igreja. Bem, veja, o Vaticano II define que a dignidade humana, me parece que é o documento do Vaticano II, fala precisamente dessa. Se uma pessoa está com boa vontade numa outra religião qualquer que seja, até indígena, com boa vontade e trata de ser fiel à sua religião, ela se salva. Agora, como é que se salva? Veja bem, como é que entra aí a igreja? Isto já é uma coisa minha, viu? É uma coisa minha, porque como limos aí do Domino Jesus, não se sabe em que sentido a teologia ainda sigue estudando, não? Nos interessa muito isso. Mas eu pediria que vocês focalizem mais a esse amor que cada um de nós deve ter pela igreja. A igreja é o instrumento da nossa salvação. A igreja é o que Deus quis para mim, para salvar-me, para levar-me a uma plenitude humana e divina. E sublinho isso do humana e divina. Nós estamos comentando hoje que a salvação já começa na nossa terra. Quando nós nos temos realizados aqui neste mundo, amando a Deus, com boas relações com Deus, com os demais, com nós mesmos, que nos sentimos pessoas bem realizadas, já começamos aqui a nossa salvação. Já estamos nós na plenitude da nossa vida. E é isso que nós temos que amar. E quanto mais nós nos sacrificamos por viver bem o nosso cristianismo, por ser fiéis à nossa missa, pelo menos cada domingo, se vocês vão todos os dias, melhor ainda. Se vocês, por exemplo, têm quedas, pecados e vão e acudem à confissão e tratam de viver o seu estado de graça, pois vocês vão se sentir realizados aqui nesta vida. E a igreja, a vida da igreja, será para vocês uma fonte de realização plena. Isso é o que temos que amar. Amar é o coração que manda. Se nós amamos isso, estamos pelo caminho certo. Tá bom? Amém. Você nos dá a bênção? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça para sempre. Amém.